noite, graças e paz a todos. Nós acabamos de cantar o hino. Gostaria que você, durante uns minutinhos, pensasse um pouquinho. Pois para te adorar foi que eu nasci. Nós temos que cultuar o nosso Deus todos os dias da semana, mas tem um dia que a gente tem que fazer isso em comunidade, em assembleia, no culto. Então, por isso nós estamos aqui hoje. E olha aqui que nós acabamos de cantar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está, não é no meu coração, em teu coração, Senhor. O que o Senhor pensa, faça, realize na minha vida. E que a cada dia eu queira mais e mais estar a teu lado. Isso é realmente cultuar, Senhor. Então, irmãos, enquanto você está pensando, eu convidaria os irmãos a ficarem de pé. Vamos ler o Salmo 119, versículos 41. Salmo 119. Salmos 41. Salmo 119, versículo 41 até o 48. Diz assim, essa poesia. Todos encontraram? Salmo 119, 41 até o 48. A gente pode ler alternadamente, mas vamos ler de fato, se prestando atenção. Olha o que diz esses versículos. 41 diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim esperarei contigo para você. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença de Deus, e não me vergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos te amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ainda de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, tu nos deste a tua palavra. O salmista está pedindo para não tirar essa palavra dos lábios. Ele está pedindo que ele possa contar para os outros os teus juízos, a tua lei. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, querendo fazer isso através dos louvores, através da pregação. Ajuda-nos com o teu Espírito, porque sem ele não conseguimos. Senhor, nós te pedimos pelos que estão aí no caminho, por aqueles que não virão. Esteja trabalhando nos corações para sentir o desejo de estar aqui. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, nós vamos entoar o hino agora, de número 11. Número 11.
Ele é soberano. Para falar dele, são as mães. Você quer ver como é que um filho entende como Deus ama ele? Quando ele lembra de como a mãe ama ele. Quando ele lembra assim, nossa, o que minha mãe fez? E lembra que o amor de Deus é muito maior. O amor de mãe é parecido com o de Deus. Então ele fala, que amor é esse? Porque o de mãe já é grande. Você já percebeu que mãe não gosta que fala mal do filho, mesmo se o filho for ruim? Não gosta de jeito nenhum. Então, irmão, nós compreendemos que esse amor maravilhoso de Deus, Deus também não gosta que as pessoas falem mal da sua igreja e dos seus filhos. É muito maior. Imagine, se uma mãe protege seus filhos, tem um hino nosso que diz, se há galinhas sobre as asas, sabe os pintos abrigar, que dirá o soberano? Ele vai saber. Por isso que nós cantamos esses hinos. Mas, irmãos, apesar de estarmos sempre falando de um Deus maravilhoso, nós temos um problema com ele, que ele também é justo e não passa pecado. Qualquer falha nossa tem que ser paga. E temos como pagar? Não, não temos. Só através do seu Filho Jesus Cristo que nós podemos ter essas bênçãos. E como somos pecadores, nós só temos um meio de chegarmos a Ele. É crendo que Jesus Cristo, o sacrifício dele, o sacrifício de Jesus Cristo, nos colocou na posição de bênção. Ah, mas a gente continua errando. É isso que é esse momento, irmãos. Continuamos falando, fazendo coisas assim, que nós temos que lutar contra, é uma luta incessante. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não faz. Mas o mal, não tem jeito. Até a resposta de um filho para a mãe, por mais que apanhando, o que um filho às vezes fala? Dá uma resposta na mãe, depois ele fala assim, puxa, eu podia ter feito isso com minha mãe. E com Deus também. Nós não chegamos à mãe e pedimos perdão, então também temos que chegar a Deus e pedimos perdão. E este é o momento. Eu queria ler com você como é que Deus nos justifica e nos deixa ser, porque não pode, nenhum pecado para Deus fica sem punição. Então, como é que ele vive conosco? Que ele puniu o seu filho. Ah, Deus não pune a minha, eu pequei. É porque você sendo filho, o seu pecado foi punido em Jesus Cristo. Por isso, mas não deixa de ser punido. Todos os pecados de seus filhos foram punidos em Jesus Cristo. Você vê o quanto Jesus sofreu. E aí vem 1 João 9, você sabe de cor. Nós não precisamos ler a Bíblia, né? 1 João 9, para nós começarmos esse momento, diz assim, 1 João 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí vem uma parte maravilhosa, você fala, meu Deus, se Deus pune o pecado, e se nós falarmos que não tem pecado, nós estamos mentindo, então eu estou perdido. Porque Deus vai punir. Para que o pecado seu foi ter sido carregado por Jesus Cristo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso não quer dizer que a gente deve continuar pecando. A gente tem que lutar incessantemente contra. Então eu convido você agora durante os minutinhos a baixar sua cabeça, pedir perdão ao Senhor por tudo, aceitando o sacrifício que Jesus fez por você. E logo após, eu vou convidar a nossa irmã Isabel para encerrar, orando, pedindo perdão e agradecendo a Deus por o meio que Ele arranjou de fazer as pazes conosco. Então, durante o tempinho, peça perdão.
tá? Porque Deus poderia simplesmente fazer assim, Ele nos destruir. E nós sempre lutamos contra Ele mesmo. Mas Ele resolveu arranjar meios de nós vivermos bem com Ele. Vamos louvá-lo e cantar um hino que diz muita coisa, o hino de número 71. Queremos agradecer os nossos amigos, visitantes, nossos amados irmãos que há muito não vemos, e todos os demais que estão presentes. Gostaríamos de deixar com você o nosso convite de estar com você na próxima terça-feira. Nós temos culto às 19h30. Em geral, os lares já temos? Não. Por enquanto, essa terça-feira está sendo aqui. Essa próxima. Nós, às 19h30. Nas quintas-feiras, nós temos um culto também aqui, de ensino da palavra, também às 19h30. Você está convidado. Nós temos a nossa escola dominical. Nós estamos tratando as igrejas do Novo Testamento. Então, se você quer conhecer um pouquinho daquelas igrejas lá, que fala em Apocalipse, que fala nas cartas de Paulo, no Atos, nós já falamos, acho que de 4, né? Falamos de uma igreja missionária, falamos de uma igreja criteriosa, falamos de uma igreja criteriosa, a igreja de Bereia. Então, estou estudando isso. Mas se você quer estudar conosco e aprender, todos os domingos às 8h30, nós estamos aqui, exceto o segundo domingo, hoje, por exemplo, que foi ceia do Senhor. Te convidamos. E à noite, no domingo, estamos aqui às 19h30 para o culto que nós estamos fazendo de louvor e adoração ao Senhor. Bom, nós temos alguns pedidos de oração. Eu vou lembrar alguns, mas vocês sabem outros. Temos aqui pessoas que estão enfermos. A irmã Ruth esteve de manhã e temos que orar por ela. Temos que agradecer a Deus pela dona eu ia ter feito uma cirurgia e ter dado certo nas vistas. Nós temos outras pessoas, o nosso irmão Diogo, que está conosco, que falou que agora está também enxergando perfeitamente, que nós possamos agradecer a Deus por isso. Mas nós temos aí pessoas que se tornam doentes. Mãe de Amália, mãe de Magna, mãe de Celina, tem outras pessoas, tá? É só para a gente lembrar a família do neném, que
que chega, cuidava. Lembra da Sheila? Perda de uma criança é muito difícil. É uma coisa que a gente não esquece, tá? Sabe por quê? A Bíblia fala que os pais, os filhos é que devem, o normal é os filhos que enterram os pais. Quando o pai enterra os filhos, é complicado, tá? Muito complicado. Então vamos orar por essa família. Bom, tem mais outros, tá? Vamos orar pelas nossas crianças. Assim, a gente tem pessoas que falam assim, a gente está tendo contato e vê que as nossas crianças são elogiadas por algumas pessoas lá de fora. Você fala, poxa, que bom. Fala assim, nossa, aquela menina, aquele menino, nossa, como ele é legal. Pode até falar assim, nossa, mas eles são terríveis, animados demais. Quer dizer, criança tem uma energia. Quer dizer que ela quase não aguenta correr atrás. Mas ele é muito gente boa. Não é bom ouvir isso do filho, né? E a gente tem isso aqui. Então, eu vou pedir o irmão Reinaldo para fazer uma oração por tudo isso, no geral, por favor. Vamos lá, então. Deus, Deus Pai, essa noite queremos agradecer ao Senhor por estar no tocado. Porque o Senhor cuidou de nós durante o dia, Senhor, e estamos alegres, Pai, estarmos aqui. Deus, nesse instante nós queremos clamar a Ti, Senhor, pelos enfermos, pela congregação, ó Pai, que nós conhecemos, ó Deus. Pai querido, que nós colocamos eles nas Tuas mãos, que o Senhor faça a Tua vontade. Ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode curar, pode transformar, pode dar vida e pode salvar. Tu és o Deus de poder. Colocamos em Tuas mãos também todas as crianças, Senhor, todos os adolescentes. Senhor, sabemos que a mídia, Pai, fica soltando coisas podres, Senhor. A todo instante vomitando nas nossas salas, nos celulares. Pai, sabemos que a mídia bate 24 horas, ó. Coisas mundanas, coisas que não ganham crescimento de ninguém. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. O Senhor, Deus Espírito Santo, esteja controlando a cada mente, esteja, Senhor, repreendendo toda a ação do inimigo. Ó Deus, porque sabemos que é como difícil, Senhor, para um jovem, um adolescente. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos tudo nas Tuas mãos. Se o Senhor quiser, e se for da Tua vontade, faça. E amém. Tu és Deus perfeito. Tu és santo, santo, santo. Digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda beleza. Amém. Irmãos, neste momento, nós vamos continuar louvando o Senhor. E você que trouxe suas ofertas, seu dízimo, nós vamos convidá-lo a fazer a sua entrega e louvar o Senhor também, trazendo suas ofertas. Quem trouxe. E vamos continuar louvando com a equipe de louvor que vai nos orientar e vai nos levar a alguns louvores. Logo após, eu vou convidar as crianças para vir até a frente e a professora que vai trabalhar com eles e o Marcos vai estar orando por essas crianças, tá bom? Então, e logo depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Então vamos louvar, continuar louvando o nosso Deus. Boa noite, irmãos. A primeira canção que nós vamos cantar fala da grandeza do nosso Deus, da sua soberania, da sua onipotência, da sua onipresença.
conseguimos até mesmo sequer orar, não conseguimos pronunciar uma palavra sequer, mas nesse momento o Espírito Santo intercede por nós e nos acompanha e nos assiste. Gemidos e palavras, no nome espiritual.
obrigado pelas mães aqui presentes. Fala com elas nesta noite, através da tua mão. Renova o coração dos nossos pequenos, dá-lhes graça. Ajuda eles a crescer não só em estatura, mas em verdade e graça diante do Senhor. Inculca na mente de Deus, através da tua serva, a tua palavra. Aqui na nave da igreja também nós pedimos, fale com a gente. Renova os nossos corações. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te oramos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém. Querido, sem mais delongar, para a sua Bíblia comigo, segundo volume de Samuel, capítulo de número 21. Segundo volume de Samuel, capítulo de número 21. Eu queria mais uma vez externar a Deus meu agradecimento pelas mães que estiveram aqui nesta manhã e pelas mães que estão aqui esta noite. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça. Hoje também não é só dia das mães, hoje também é dia da enfermeira. Então nós temos 3 enfermeiras aqui hoje, irmã de Magna, irmã Euri, irmã Sheila, que ainda está atuando. Que o Senhor esteja renovando, fortalecendo, dando graça e suprindo vocês com a sua misericórdia. Feliz dia da enfermeira para vocês e feliz dia das mães. Você que nos visita, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Segundo volume de Samuel 21, diz assim a palavra do Eterno, a partir do verso 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi ao gibeonita: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, se quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ele tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7, juntamente foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha ou sobre uma rocha, como queira pronunciar, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas e o seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas e seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém. Eu queria dar um tema nesta noite. Rispa, uma mãe que protegeu o defunto. Rispa, uma mãe que protegeu defunto. Quero que você preste bem atenção naquilo que o Senhor vai falar ao teu coração como mãe.
nessa noite. O versículo 21, ou melhor dizendo, o capítulo 21, para entendermos ele, para entendermos o que está acontecendo aqui, para entendermos por que esta fome, precisamos voltar lá em Josué capítulo 9. Se não voltarmos em Josué capítulo 9, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui. 3 anos de fome consecutiva, ou 3 anos de seca consecutiva, porque uma vez não tendo chuva, não tem mantimento, uma vez não tem mantimento, não tem alimento, uma vez não tendo alimento, o povo perece de fome. 3 anos consecutivos. E Davi só vai cair na real no 3º ano. O 1º ano passou normal, o 2º ano também. Só que no 3º ano ele caiu na real e falou, tem alguma coisa errada. Porque a gente é assim. A gente espera o negócio desandar tudo primeiro para consultar a Deus. Quanta gente olha, não, eu consigo resolver, eu consigo fazer, eu consigo comprar, eu tenho amigo, eu tenho parente, eu tenho nome na sociedade, eu tenho crédito, eu resolvo. Eu só procuro a Deus quando o negócio desanda. E quando o negócio desandou 3 anos consecutivos de fome, ele entendeu, não, eu preciso consultar a Deus. E ele vai consultar ao Senhor e o Senhor vai dizer, tem culpa de sangue. O que está acontecendo é culpa de sangue. Irmãos, isso aqui já tinha 30 anos que havia acontecido. Saul já havia morrido, só tinha ossos. E Deus agora está dizendo, tem um negócio aí. A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Mas quem eram eles? Então, para entendermos isso aqui, precisamos voltar lá em Josué capítulo 9. Israel estava posseando a terra de Canaã, e Deus dera uma ordem, não vos associeis a ele, extermina tudo. Extermina homem, extermina mulher, extermina jovem, extermina criança, recém-nascido, extermina tudo. Não faça aliança com ninguém. Porque esse é o perigo, quando nós fazemos aliança sem consultar a Deus, quando nós casamos sem consultar a Deus, quando nós fazemos uma sociedade com alguém sem consultar a Deus, quando nós envolvemos em uma amizade sem consultar a Deus, nós corremos o risco, porque quando nós fazemos uma aliança aqui, a gente pensa que esse negócio não tem nada a ver com o mundo metafísico, mas nós vamos aprender nesta noite que qualquer aliança que você fizer aqui na Terra tem consequência no mundo metafísico. O que está acontecendo aqui é uma aliança que foi quebrada. E uma aliança quebrada, ela tem consequência, porque o mundo metafísico, ele valoriza a aliança. Os céus valorizam a aliança. Deus havia falado com eles. E Josué começou a cumprir o que Deus havia dito. Começou a exterminar. Só que havia uma cidade chamada Gibeon ou Gibeão, como você queira pronunciar. E os gibeonitas entenderam, peraí, esse povo, o Deus desse povo arrebentou com o Egito. O Deus desse povo arrebentou com Seom, rei de Hesbom. O rei desse povo arrebentou com Jericó. Peraí, nós precisamos fazer uma aliança com esse povo. E eles vão inventar agora uma estratagema para poder enganar Josué e os anciãos. Eles vão pegar agora pães bolorados, eles vão pegar agora odres rotos, eles vão pegar agora sandálias puindo, eles vão pegar agora roupas rasgadas e vão vestir como se eles tivessem vindo de uma terra longínqua para fazer aliança com Josué. E quando ele chega, Josué vai dizer, não, vocês moram aqui por perto, nós não podemos fazer aliança com vocês. Não, olha aqui, peraí, nós somos um povo de uma terra muito distante, porque ouvimos falar do Deus de vocês, o que ele fez ao Egito, o que ele fez a Seom, rei de Hesbom, e o que ele fez aos de Jericó. Olha aqui, esse pão aqui que você está vendo na nossa mão, todo bolorado, nós tiramos quentinho lá do nosso forno. Está lá no capítulo 9, irmão de Josué, depois você confere. Esses odres aqui estavam novos quando nós saímos, estamos rotos agora. As nossas sandálias não estavam puindo assim. As nossas roupas estão novas.
Só que o versículo 14 do capítulo 9 de Josué vai dizer assim, que eles não consultaram ao Senhor e fizeram aliança com Gibeon. Só que 3 dias depois descobriram que Gibeão, que aqueles homens, que aqueles emissários, moravam 3 dias depois deles. Havia uma aliança, eles não podiam matar eles mais. A aliança estava feita. A palavra não podia voltar atrás, porque fizeram aliança diante do Senhor, mas sem consultar o Senhor. O povo de Gibeão agora tiveram que morar no meio de Israel por causa de um líder que fez uma aliança sem consultar a Deus. Por causa de anciões que fizeram uma aliança porque achou, isso é coisa de só menos, isso é pouca coisa, não preciso consultar a Deus para isso. Não, eu estou comprando apenas um carro, eu não preciso consultar a Deus. Não, é apenas um noivado, eu não preciso consultar a Deus. Aqui nada, é apenas um casamento, eu não preciso consultar a Deus. Não, eu estou mudando de igreja, eu não preciso consultar a Deus. Se eu permaneço ou se eu mudo, cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas alianças. Isso tem implicação no mundo metafísico. 3 dias depois descobriram que Gibeon era logo ali. E não podiam fazer mais nada, porque havia uma aliança diante de Deus. É esse povo aqui, que Saul no seu zelo, vai tentar exterminá-lo eles. Saul no seu zelo, não zelo pelo Senhor, zelo político. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O zelo de Saul não foi zelo religioso, foi zelo político. Para exterminar os gibeonitas da face da terra. Ele matou, ele perseguiu, ele tentou aniquilar. Só que havia uma aliança entre Josué e entre este povo. E depois de 30 anos agora, Deus está cobrando o que Saul fez. Quebra de aliança. Quebra de aliança. Às vezes a gente brinca com esse negócio de aliança. Às vezes, já reparou na sua mão tem uma aliança? Me mostra ela aí se ela tem começo e se ela tem fim. Às vezes a gente brinca com esse negócio de aliança. A gente pensa que não, daqui a pouco eu desfaço essa aliança. Mas olha a implicação, 3 anos de fome por causa de uma aliança quebrada. 3 anos de fome porque alguém no seu zelo político vai quebrar uma aliança e alguém lá atrás vai fazer uma aliança sem consultar a Deus. E Deus manteve a aliança. Mesmo ele não sendo consultado, ele vai manter a aliança. E Deus vai dizer, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Davi agora vai chamar os gibeonitas. Ao invés dele perguntar a Deus, o que é que eu devo fazer? Ele já sabia que os gibeonitas haviam arrumado um estratagema lá atrás, há centenas de anos lá atrás, e ele novamente vai consultar os gibeonitas. Ele consulta a Deus, mas também consulta os gibeonitas. E os gibeonitas vão dizer, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, e não queremos matar ninguém. Nós não queremos ouro, não queremos prata, e não queremos matar ninguém. Está aí no verso de número 4. Davi vai fazer, então, o que vocês querem que eu faça? Quanto ao homem que nos destruiu, verso 5, e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos substituir o limite algum de Israel, dê-nos 7 homens da sua descendência para que os enforquemos. Nós só queremos 7 homens para que a gente enforque eles em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu preciso abrir um parêntese aqui nessa noite para dizer que a ira de Deus não se aplaca com sacrifício humano. Não entenda isso. O que estes homens estão buscando aqui, a justiça que esses homens estão buscando aqui, está baseada de acordo com o princípio que está escrito em Número capítulo 35, versículo de número 31.
Havia um princípio ali que Deus instituiu em Número 35, a partir do verso 31, quando Deus vai dizer que o homicida não poderia pagar resgate, ele tinha que pagar com a própria vida. E eles estão exigindo agora 7 homens da casa de Saul, para que fossem mortos diante do Senhor. E Davi não pensou 2 vezes, eu vos darei. Só que ele vai poupar Mefibosete. Por que ele vai poupar Mefibosete? Eu novamente torno a falar, por causa de uma aliança que ele havia feito com Saul, com Jonatas lá atrás. Olha o poder que uma aliança tem. Quando ele lembra do 7, ele vai lembrar de Mefibosete, filho de Jonatas. Então não confunda esse Mefibosete aqui, filho de Rispa, com Mefibosete, filho de Jonatas, porque não é o mesmo. O filho de Jonatas era aleijado de ambos os pés. Esse Davi poupou. Esse estava na casa do rei, comendo na mesa do rei. Depois você confere isso em 2 Samuel, capítulo 9. É esse Mefibosete lá, do capítulo 9, do livro em apreço, é que Saul está poupando. Só que ele vai pegar 5 filhos da filha mais velha de Saul, neto de Saul, e vai pegar os 2 filhos da concubina de Saul, chamada Rispa. A vida desta mãe mudou de um dia para o outro. Será que ela levantou pensando nisso? Hoje eu vou perder os meus 2 filhos. Será que tem alguma mãe no mundo que levanta e diz, hoje eu vou perder os meus 2 filhos? A não ser que Deus mostre. Do contrário, imagina ela levantando e começando os seus afazeres, e daqui a pouco a guarda real de Davi bate na porta. Raciocina a cena aí comigo. Viemos buscar os seus 2 filhos, para quê? Para ser enforcada em Gibeá. Por causa disto, disto e disso. O que ela poderia fazer? Era um edito do rei. Era uma ordem do rei. E ele não vai pegar só os 2 filhos dela, ele vai pegar também 5 netos de Saul, filho da filha mais velha de Saul, chamada Merabi. E ele vai entregar agora na mão dos gibeonitas. E os gibeonitas agora vão enforcar eles perante o Senhor. Só que tinha um porém. E esse porém está lá em Deuteronômio 21, 22. Quando alguém era crucificado e quando alguém era enforcado, o corpo tinha de ser retirado até o pôr do sol. Era um estatuto bíblico. Só que os gibeonitas, eles estavam pouco se importando com os corpos. O que eles queriam era vingança e eles conseguiram. Os corpos ficaram lá. Dos 5 netos e dos 2 filhos. E esta mãe agora vai fazer algo sem explicação, entre aspas. Olha o verso de número 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, uma pedra, uma rocha, como você queira. Desde o princípio da ceifa, abriu. Desde o princípio da ceifa, abriu. Até que sobre eles caiu água do céu. Outono. Outubro. Conta agora, quantos meses? Conte agora quantos meses. Ela vai montar uma vigília. A rotina desta mulher acabou. Ela vai mudar toda a rotina agora. Porque Davi não quer sepultar, porque afinal ele está querendo ver se aplacou a ira de Deus mesmo. Se a chuva vai cair. Ele deu a ordem, ponto final. Porque afinal ele não perdeu um filho. Afinal ele não perdeu uma filha. Afinal ele não perdeu ninguém naquele dia.
Rispa agora vai nos dar uma lição. E é sobre isto que quero falar nesta noite. As lições que esta mulher vai nos ensinar. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco. Toda vez que você encontrar na Bíblia pano de saco, é semelhante à estopa que nós conhecemos, antigamente tinha, não sei se ainda existe, saco de estopa. Se ensacava muito café de primeira em saco de estopa. É semelhante àquele tecido de estopa. Ela vai pegar este pano, e todas as vezes que você vê pano de saco na Bíblia, é sinal de contrição e de humilhação diante de Deus. Esta mulher agora vai começar a se humilhar, porque afinal ela perdera os filhos, não tem mais jeito. Mas ela quer guardar a dignidade dos filhos para que eles possam ter um sepultamento digno. Porque maior vergonha para um hebreu ou para um povo da antiguidade é o seu corpo se desfazer fora da sepultura. Isso está registrado em Deuteronômio 28, a partir do verso 26, era a maior vergonha para alguém, era o maior desprezo, queria desgraçar alguém, era não sepultar esta pessoa, era deixar essa pessoa insepulta para que as aves e para que as bestas feras do campo devorassem o seu corpo. Isso era a maior vergonha do mundo. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai se humilhar. Ela vai pegar um pano de saco, uma estopa, e vai estender sobre uma pedra. No mês de abril. No mês de abril. A vigília desta mulher começa no mês de abril. Ela vai vigiar dia e noite, por quê? De manhã tinha corvos. De manhã tinha ave de rapina. De manhã tinha o quebrantoço. Estou falando de aves que existia na Palestina. Mas à noite tinha chacais. Na noite tinha hienas. Não, ela não quer ver os corpos dos seus filhos sendo devorados. Então ela vai manter uma vigília ali. Contra aves de rapina e contra bestas feras. O que esta mulher nos ensina? Será que a gente tem mantido esta vigilância? Será que como mãe você tem mantido esta vigilância contra as aves de rapina que vêm tentar devorar seus filhos ou sua filha? Você conhece com quem a sua filha fala nas redes sociais? Você sabe quem é os amigos dos seus filhos? Talvez você possa me responder lá fora: ah, Marcos, mas eu preciso da privacidade. Eu sou pai de 4. E enquanto eles esteve debaixo do meu teto, eles me emprestavam obediência. Enquanto ele estava comendo do meu feijão, eles me prestavam obediência. Enquanto eles viviam debaixo da energia que eu pagava e tomava banho na água que eu pagava, eles me prestavam obediência. Porque o maior problema de mãe e pai nesta noite é dizer: não, preciso dar privacidade. Então continua dando privacidade. Porque as aves de rapina estão aí para devorar. As hienas estão aí para devorar. Olha como esta mãe, no sentido literal, ela está preservando os corpos de seus filhos para que as aves de rapina e para que as bestas feras do campo não devorassem os seus filhos. Elioenai está aí, ele é testemunha, ele só veio ter celular com 14 anos de idade. Monitorado. Está fechando a porta do quarto e trancando para quê? Porque hoje o filho entra para dentro do quarto e o pai vai lá e bate na porta: não me perturba não.
Muitas vezes o culpado dos nossos filhos está se perdendo é nós mesmos. Não é rede social, não é internet, é nós mesmos. Porque achamos que precisam de privacidade. E a gente sabe aonde essas privacidades estão levando. A penúltimas férias que eu tirei em um bairro chamado Coqueiral, em Aracruz, estava na casa de meu filho, bairro litoral de Aracruz. Daqui a pouco um alvoroço no bairro, 8h para as 9h da manhã. Um rapaz, as minhas netas estavam na escola, minhas 2 netas na escola, um rapaz de 16 anos, com a arma do pai, que era tenente no bairro, entra em 2 escolas e começa uma chacina. 16 anos apenas. Passava o dia inteiro dentro de um quarto assistindo ou jogando um jogo chamado Free Fire. O livro que ele estava lendo era sobre nazismo. Se fantasiou de um soldado do Free Fire, um dos jogos mais violentos de todos os tempos, e entra dentro de escola para assassinar pessoas inocentes, porque os pais, não preocupando o que estava fazendo dentro do quarto, mas a mente dele estava sendo poluída. Você pode entrar lá e matar. O que esta mãe está nos ensinando nesta noite é vigília. Ela vai fazer uma vigília agora por 6 meses. Para que as aves de rapina e para que as bestas feras do campo não. Porque ela quer manter a integridade dos filhos. E não é só internet, estamos falando de prostituição, estamos falando de droga, estamos falando de álcool. Mas afinal, para que fazer isso? Eu imagino alguém passando e dizendo assim, você está louca? Já estão mortos. Já estão mortos. Mas eu imagino ela batendo no peito e dizendo, mas são meus filhos. Eu aprendi uma coisa como pai, todo mundo pode falar de seus filhos e de sua filha, menos você. Todo mundo pode falar de suas filhas e de seus filhos, menos você. Foi Deus que te deu. Já estão mortos mesmo, não adianta mais, mas são seus. Eu imagino se a minha mãe, se meu pai, durante 7 anos, tivesse desistido de orar por mim. Já está na bagaceira mesmo, é todo final de semana para a seresta, tocando até amanhecer o dia, das 7 às 7, para quê? Já está morto mesmo. Mas eu me lembro um dia que eu estava com o violão saindo para tocar numa seresta, e todos os dois olhou para mim e disse, você está saindo para adorar Satanás, mas nós ficaremos aqui, intercedendo por você. Vigília. 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 Porque é assim que acontece. Seu coração de mãe, não tem como explicar isso. Já foi visitar um presídio? Já fui. E o meu sonho era conseguir uma capelania, mas é a coisa mais difícil que tem, é conseguir uma capelania. Já tentei várias vezes. Você pode mandar documentada várias vezes, mandei documento, mas é difícil. Mas o meu sonho era conseguir uma capelania dentro de um presídio. Esse é um dos maiores sonhos que eu tinha como evangelista. Já foi visitar num presídio? Pais são escassos. Mas mãe, o cara pode ser um assassino, o cara pode ser um estuprador, mas quando você pergunta quem está aí dentro, parente da senhora vai dizer, meu filho.
minha filha. Não tem como explicar este amor. Eu imagino as pessoas passando e olhando, rispa, para que já estão mortos mesmo? Mas são meus filhos. Por 6 meses esta mulher vai ficar velando, de manhã e à noite, de manhã e à noite. E ela vai colocar este pano de saco sobre uma pedra, sobre uma rocha. Não tem outra simbologia para Cristo mais apresentada na Bíblia do que rocha, pedra. Que tem sido o teu sustentáculo na hora da sua vigília pela sua casa? Será que nós temos sustentado em Cristo? Será que Cristo tem sido o nosso baluarte? Será que Cristo tem sido o nosso alicerce? Ela está se humilhando agora em cima de uma rocha, tomando sereno, tomando sol, para que ela consiga mover o coração do rei para dar um enterro digno aos seus filhos. Ela só quer um enterro digno para seus filhos, para preservar a memória dos seus filhos, para que seus filhos não sejam lembrados como alguém que as bestas feras devorou e as aves do céu descarneou. Ela está ali se humilhando, implorando o favor de Deus. 6 meses. 6 meses. Quantos meses você tem orado? Porque por mim foram 7 anos. Quantos meses você tem orado? Pelos seus? Porque às vezes a gente é assim, começa a orar uma vez, 2, 3 e não vê nada acontecer, porque Deus tem uma maneira estranha de trabalhar. Quando a gente começa a orar por alguém, aquele alguém vai desandando mais ainda, vai ficando pior. Parece que a oração da gente está contribuindo para aquela pessoa, mas é assim que Deus trabalha. Porque para que quando aquela pessoa se converteu, não bata no peito e diz, foi a minha oração que fez. Não, foi Deus que fez. Estava todo destroçado, estava todo arrebentado, todo mundo falando, todo mundo cochichando, todo mundo dizendo, olha o que Deus fez. Está preparada, mãe, para se colocar em vigília pelos seus? Será que Rispa nos ensina alguma coisa nesta noite? De se humilhar, de se colocar em vigília, de dissolver toda a rotina que ela tinha, mudou toda a rotina. Não quero saber de casa, eu quero cuidar dos meus filhos. 6 meses. 6 meses. Sentada e chotando ave e afugentando feras. Quantas vezes os demônios tentam destruir nossos filhos? É nesta hora que nós, como pai e mãe, precisamos afugentar de dia e afugentar de noite. A vigilância não é só de dia, a vigilância é de dia e de noite. Ah, mas já estão casados mesmo. Quem diz para você que filhos casados não continuam sendo filhos ainda? E parece que dobra os problemas depois que casa. Porque qualquer coisinha que acontece lá, liga para a gente. Então não pensa você, quando seus filhos casar, você vai estar tranquila? Vai não, elas vão ligar para você, eles vão ligar para você. Pode esperar. O negócio aqui não está legal, não. Está acontecendo uns negócios aqui, não está legal, não. Ou eu estou falando conto de carochinha aqui? Ela vai se colocar na vigília.
de dia e de noite, para que as aves do céu não se aproximassem dele de dia, nem os animais do campo de noite. Agora, imagina, esta mãe tendo que presenciar os seus filhos entrando em estado de decomposição, em estado de putrefação, e começando a soltar os pedaços e caindo no chão. Eu não estou falando de 6 semanas, eu não estou falando de 6 horas, eu não estou falando de 6 dias, eu estou falando de 6 meses. Imagina o mau cheiro. Porque às vezes os nossos filhos envolvem tanto com o pecado que no reino espiritual começa a cheirar mal. E se tem uma coisa que as aves de rapina chamada demônio e as bestas feras chamada inimigo de nossas almas gostam, é quando nossos filhos estão exalando mau cheiro do pecado. Mas esta mãe não vai se importar com o mau cheiro, não vai se importar com o estado de putrefação ou decomposição, ela vai permanecer ali. Alguma coisa vai acontecer. O rei vai se mover ao meu favor. Essa era a crença de Rispa. O rei vai se mover. É interessante que o nome Rispa, no hebraico, quer dizer pedra aquecida. O coração desta mulher estava aquecido de uma tal maneira que ela cria: alguma coisa vai acontecer. Olha o verso 11. E o caminho para a conclusão. Olha o verso 11. Foi dito a Davi. O que ela estava fazendo chegou no ouvido do rei. A tua oração pelos seus estão chegando no ouvido do rei. Talvez você pense: Marcos, já tem 3 anos, mas estão chegando no ouvido do rei. Já tem 5 anos, mas estão chegando no ouvido do rei. Mas já tem 8 anos, mas estão chegando no ouvido do rei. O que ela estava fazendo chegou no ouvido do rei. Se o rei Davi se condoeu desta mulher, imagina o Deus que você serve. Mãe, você que está aqui nesta noite. Se o coração de Davi, que era um homem sanguinário, que era um homem que tinha coragem de matar, sorrindo, moveu para esta mãe, imagina o coração de Deus. Pai, você que está aqui nesta noite. Só que não houve trégua. Ela permaneceu lá os 6 meses. Sereno e sol, sereno e sol. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul, porque até o dado momento Davi não se importou com os ossos do seu arqui-inimigo, Saul, e nem com os ossos do seu amigo, Jonatas. Ele não se importou de dar um sepultamento digno para eles. Quem sepultou eles numa sepultura comum foi o povo de Bet-Semes, ou de Jabes de Gileades. Foi esse povo que foi de noite e roubou o corpo dele dos filisteus e sepultou. Davi estava nem aí. Olha como a persistência desta mulher vai mudar o coração do rei. É por isso que volta e meia você vai ver na Bíblia: orai sem cessar. Porque há poder na intercessão. Já falei para você e não vou cansar de dizer, eu sou fruto de intercessão. Há poder na intercessão. Ela vai insistir, ela vai continuar, ela não vai desistir até que o rei vai olhar para ela. E já estava chovendo agora. Agora não era mais só sereno, já estava chovendo.
Porque o verso de número 10 vai dizer que ela vai colocar o pano sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles quem? Os corpos, caiu água do céu. Porque Davi queria ter uma certeza que a ira de Deus tinha sido aplacada. Então, enquanto não chovesse, os corpos permaneciam. Então, Deus olhou para aquela mulher, entendeu a dor. E no coração de Deus passou o seguinte, eu posso dizer isso sem um pingo de estar forçando o texto. Ele não vai mover o coração, mas eu vou. E ele agora vai derramar chuva, para que Davi lá se sensibilize pela dor da mãe. Não, a sensibilidade não foi de Davi, e a misericórdia veio de Deus, porque o homem não tem misericórdia. A misericórdia veio de Deus. Deus viu que ela não ia desistir, ela ia ficar ali até definhar, mas ela não sairia dali. Então a única coisa que Deus viu foi o seguinte: vou mandar chuva. E se tem uma coisa que Deus não resiste, eu aprendi lendo a Bíblia, é lágrimas. Deus consegue ver um trem descarrilhando e não levantar do trono. Deus consegue ver um avião despencando lá de cima e não levantar do trono. Deus consegue ver uma guerra e não levantar do trono. Quer ver Deus levantar do trono? Começa a chorar na presença dele, porque Jesus mesmo que vai dizer para mim e para você: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você acha que esta mulher estava ali, não estava chorando? Se ela estava de luto pela perda dos 2 filhos, você acha que os olhos dela estavam secos? Se Deus não agisse, se Deus não entrasse em ação, se Deus não mandasse chuva, ela ficaria ali até os corpos só tornarem só ossos. Então foi dito a Davi o que fizera Rispa. Então ele foi e vai tomar os ossos de Saul, os ossos de Jonas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado. Verso 13. Davi transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também, olha aqui, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Imagina a alegria desta mãe, quando viu os homens de Davi chegar e juntar os corpos dos seus filhos, colocar em um recipiente não sei o quê, e começar a conduzi-los para a sepultura do avô e do bisavô. Porque ele tinha neto e tinha bisneto. Os 5 filhos de Merabe, bisneto. Os 2 filhos de Rispa, neto de Quis. Não vão ser sepultados em uma vala. Não vão ser sepultados em uma cova rasa, em uma cova comum. Vai ser sepultado no jazigo de Quis, pai de Saul. Ah, se você não acha o poder que tem uma lágrima de uma mãe, então não ora pelos seus. Se você acha que a oração de uma mãe não vale nada, então não ora pelos seus filhos. Deus vai honrar a persistência desta mãe. Deus vai honrar a convicção desta mãe. Deus vai honrar a humilhação desta mãe. E vai dar um sepultamento digno para os seus filhos. Talvez alguém pode perguntar, mas eram culpados, Marco, e o que tem? Você acha que mãe se preocupa com se o filho é culpado ou não? Ela quer ver eles bem. E eu termino lendo o verso 14. Enterrar os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenaram. Depois de quê? Depois que Davi foi lá e honrou Rispa,
pegando os corpos dos seus filhos e sepultando. Deus se tornou favorável com a terra. Deus se tornou favorável. Está pensando que a oração desta mulher apenas resolveu o problema dela? A oração desta mulher resolveu o problema da nação. A persistência desta mulher, você pensa que resolveu só o problema dela? Então examine o verso 14 detalhadamente para você ver, resolveu o problema da nação. Você acha que Davi teria sepultado esses homens lá? Eles ficariam ali, ave de rapinas devoraria eles. Os quebrantosos, o que é quebrantoso? É um tipo de ave que vinha depois que os ossos estavam secos e pegava os ossos e levantava a certa altura no ar e solta em cima de uma pedra para comer tutano. Quebrantoso no hebraico, quebra-osso. Você pensa que Davi estava preocupando com isso? A oração desta mulher moveu o coração de Deus não para só com os filhos, mas para com toda a nação. Esse é o poder da sua oração, mãe, quando você entrar com sinceridade na presença dele. Esse é o poder da oração, pai, quando você entrar com sinceridade na presença dele. Deus quebra sentenças. Oração tem poder de quebrar sentenças. Oração tem poder de quebrar sentenças. Que Deus nos fortaleça, nos renove como pais e que nos ajude a interceder pelos nossos filhos, casados ou não. Há poder na sua oração, mãe. Que o Senhor te renove nesta noite e te fortaleça. Vamos orar. Obrigado, Pai. É uma história um pouco macabra para quem ler de primeira mão. Mas em contrapartida nos ensina a trajetória de uma mãe que só quis proteger a dignidade dos seus filhos, independente se eles erraram ou não. Uma mãe que perseverou e alcançou o favor do rei. Ó Deus, quantas mães nesse momento não estão clamando pelos seus filhos? Ou quantos filhos não estão sendo nesta hora assediados pelas bestas feras dos campos e pelas aves de rapina? Estou falando de drogas, pai, estou falando de prostituição, estou falando de álcool. Estou falando de demônios que se alimentam de decisões erradas que nossos filhos tomam. Ó Deus, tem misericórdia dessas mães com panos de saco, se prostrando sobre a rocha que é o Senhor, crendo e acreditando que o Senhor se compadecerá delas. E eu creio que o Senhor se compadecerá. Porque o maior amor, maior do que o amor de Rispa, foi o amor do Senhor para conosco, a ponto de enviar o teu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não existe amor igualável, incomparável como o do Senhor. Não tem como comparar, não tem como equiparar o seu amor com nada. O Senhor sabe o que é dor. Só sentiu. Então ajuda essas mães que clamam pelos seus filhos, que clamam pelas suas filhas. Quem sabe nesse momento tem muitas chorando diante do Senhor. Esteja fortalecendo, esteja renovando, esteja dando graça. Nos ajude também como pais a suplicar o teu favor.
e a nos colocar na vigília, com unhas e dentes, no sentido espiritual, para defender os nossos filhos de aves de rapina e de bestas feras que muitas vezes vêm para arrebentar com a vida de nossos filhos. Nos ajuda como rispa a permanecer na vigilância. Por mais que isso cause deboche para nós, por mais que isso venha trazer desprezo para nós, por mais que as pessoas gritem aos nossos ouvidos, já está morto, para que continuar orando? Mas nós sabemos que o Senhor tem poder de ressuscitar. O Senhor tem poder de ressuscitar filhos mortos nas drogas, filhos mortos nos álcools, filhos mortos na prostituição. O Senhor tem poder de ressuscitar. Então é no nome de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Muito obrigado pelo dia, intitulado Dia das Mães. Renove o coração de cada mãe aqui presente, fortalecendo, dando graça. Dá-nos um início de semana debaixo da sua guarida. Dá-nos um sono reparador. E se for do teu querer, uma segunda-feira de paz. É no nome santo de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém, amém e amém.